Nosso Deus é bom, nosso Deus é tremendo. Aleluia. Meu irmão, quem trabalhou aqui hoje, diga amém. Aleluia. Mas nós estamos aqui para nos render, para escolher a melhor parte, que é estar prostrado, estar rendido. Então, meu irmão, que o Senhor Ele vem encontrar no nosso coração um lugar, um solo fértil. Amém? Ele vem encontrar em nós um solo arado, quebrantado, pronto para nos encher. Só não sai cheio da presença de Deus quem já entra cheio. Então o Senhor Ele nos convida a nos esvaziar de nós mesmos, de toda a inquietação que nós tivemos no nosso dia. São tantas as ocupações, as distrações, e o Senhor Ele está presente no nosso dia, no ordinário, mas nós precisamos ter a consciência da presença do Espírito Santo, amém? Então eu quero convidar você a separar aí a tua oferta, o seu dízimo, você que entende. Nós fazemos isso por gratidão, nós fazemos isso porque o Senhor Ele nos ensinou a respeito da generosidade. E generosidade, meu irmão, não é quando você tem 2 e dá 1. Generosidade é quando você só tem 1 e você ainda é capaz de abençoar, de entregar voluntariamente, porque é o Senhor que nos supre em tudo. O Senhor Ele dá pão para aquele que come, mas Ele dá semente para aquele que semeia. Então as pessoas estão aí entregando um envelope, diaconato, e você pode fazer através do Pix. Eu queria ler um texto com vocês que está em Romanos capítulo 3, verso 10. Diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele. Sem as exigências da lei, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Amém? Existe somente uma maneira de nós sermos declarados justos. E pasme a nós, a Bíblia ela vai se referir muitas vezes a respeito dos justos, aqueles que têm práticas de justiça, aqueles que dão ao outro o que lhe é de direito. Então não dizimamos, não ofertamos, meu irmão, para que Deus faça algo para nós, porque Deus Ele já fez. Amém? Tudo que nós fazemos hoje, se eu varro, se eu limpo, se eu oferto, se eu visito, se eu vou aqui ou lá, é porque Ele me amou primeiro e Ele que me declarou justo por intermédio da fé em Jesus. Então, a nossa tentativa de se auto-justificar por intermédio daquilo que nós fazemos é como trapo de imundícia. Não serve para nada, irmão, a não ser jogado fora. E tem tantas pessoas querendo evidenciar aquilo que elas são por intermédio do que elas estão fazendo. E na realidade, meu irmão, a lei, ela nos leva para um lugar, para entendermos o quanto nós somos pecadores e não somos dignos de estar aqui. Porque todos se desviaram, todos querem o mal. É por isso que nós não nos movimentamos por sacrifícios. Por isso que nós saímos da fila da campanha para adentrar na fila do propósito. Diga glória a Deus. Eu não preciso fazer campanha para um Deus que já me abençoou.
com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A questão é, eu tenho sido fiel nas riquezas ilícitas, naquilo que o Senhor Ele tem colocado diante de mim. Eu tenho tido práticas de justiça e dado a resposta correta diante da responsabilidade que traz consigo tudo aquilo que o Senhor Ele nos entregou. Então veja bem, meu irmão, eu não preciso ficar vivendo de sacrifícios como nós fazíamos lá atrás, levados por qualquer vento de doutrina, porque existe um propósito, e quando você vive pelo propósito, meu irmão, você vai ser suprido em tudo. Quando você vive o envio do Senhor, o Senhor Ele vai garantir tudo aquilo que você precisa para transbordar o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade, a sua justiça. É por isso que existe ainda um coração endurecido diante de um sistema de pessoas religiosas que erraram muito, falharam muito ao lidar com a igreja, ao lidar com as riquezas ilícitas. E por isso muitas vezes nós temos dificuldade hoje de ser fiel nas coisas ilícitas, enquanto tem um tesouro eterno, tem um tesouro lícito de verdade, que o Senhor Ele está pronto para nos entregar. Quem está aqui entendendo, diga amém. Então, meu irmão, aquilo que eu faço, todas as movimentações, as liberações que saem primeiro, que nascem primeiro no meu coração, de coisas materiais, existe um tesouro eterno que o Senhor Ele está pronto para te entregar, para nos entregar. É por isso que eu não vivo mais para viver por campanhas. Uma vez eu vi uma campanha que tinha por título Bombardeando o Céu. Meu irmão, meu Deus, o nosso Deus Ele é grande e poderoso, Ele é soberano. Nada se compara à sua majestade, ao seu senhorio. Meu irmão, não precisa de pessoas bombardear o céu para Ele fazer algo, porque Ele já fez. Amém? Então eu entendo que nós só ofertamos quando nós nos tornamos uma oferta. Nós só entregamos a primeira parte quando nós já somos a melhor parte para entregar para Deus. Então que nessa noite o nosso coração esteja nele. Pode ter a clareza, a certeza que, meu irmão, se o seu coração estiver no Senhor e as suas palavras estiverem em você, você poderá pedir tudo e será realizado. E será feito, porque o Senhor Ele é fiel. Amém? Então o Senhor Ele nos ensina que nós somos maus, como a lei nos leva para este lugar, para entendermos as nossas deficiências, o quanto nós não conseguimos acertar, embora tentamos de todo jeito. Mas o Senhor Ele tem nos ajudado, ou melhor, Ele tem nos abençoado com o melhor dessa terra. Então toma posse, meu irmão. O Senhor, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. E se você tiver Cristo, é tudo que você precisa para você viver uma vida plena, uma vida sem falta de nada, uma vida transbordante, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Então tá aí essa jovem simpática, a Roseli, entregando os envelopes, e você vai fazer a tua oferta, o teu dízimo através do envelope, você fica à vontade em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ser transformados de glória em glória. Precisamos conhecer a Tua palavra, Senhor, para conhecermos a nós mesmos e que venhamos todos os dias, Senhor, ser lapidados por ela. Quantas vezes nós somos buscar na Tua palavra somente bens, coisas que são corruptíveis, que o ladrão pode roubar, que a traça pode consumir. Meu Deus, fizemos tantos votos, fizemos tantas campanhas buscando coisas, meu Deus, e enquanto o Senhor quer derramar a sua presença gloriosa sobre nós, a tua unção que vai libertar uma geração, que vai dar vista ao cego, que vai, meu Deus, trazer esperança ao aflito, meu Deus,
que o nosso coração esteja em Ti e nas riquezas eternas, nos tesouros eternos. Meu Deus, que nós venhamos viver uma vida pelo propósito e não morrermos, esfriarmos para o propósito. Nós queremos, ó Deus, viver através da fé em Jesus, porque somente assim nós poderemos ser declarados justos diante do Senhor. Ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não está em busca de pessoas religiosas, está se conectando, se relacionando com pessoas que são justas. Ó Deus, que aqui seja uma congregação de pessoas justas. Meu Deus, que venhamos cada dia, ó Deus, a abrigar, ó Deus, comprar a causa do órfão, do necessitado, do aflito. Meu Deus, em nome de Jesus, que tenhamos compaixão, que venhamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe sua oferta, pode fazer isso, esse ato voluntariamente, em nome de Jesus. Amém? Manda aí, ver. Glória a Deus. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Vamos pro refrão, declare: me ama, me ama. Ele nos ama. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Ele nos ama. Amém? Então, meu irmão, não fica buscando as mãos, busca o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui adorando o Senhor justamente conosco hoje, aqui, nosso amigo Clécio. Fala os nomes aí, querido. Bruno, Valdinei, Henrique e Magno, Maicon. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Vamos dar um glória a Deus para ver os nossos irmãos. Glória a Deus, veio lá de Rio Grande da Serra para adorar o Senhor juntamente conosco. Deus abençoe. Clécio, ele tem uma expressão que me inspira quando ele está adorando, e eu acho que essa é a realidade da manifestação daquilo que nós estamos sentindo, que flui de uma gratidão, um fogo que queima. Obrigado, Beth. E, claro, tantos outros, né? Mas me inspira, é diferente. Que o Senhor continue te abençoando, né? Lá da geração Resgate. E nós oramos por vocês e estamos juntos no mesmo coração, né? Eu quero queimar até que ele venha também, pular, né? Romildo também. Então nós aprendemos que nós precisamos ser fervorosos, irmãos. Sabe por quê? Porque existe uma galera que está tendo por referência aqueles que estão mornos. E aí, tá tudo certo. Então, a régua está tão baixa que as pessoas têm entregado tão pouco. Não é fanatismo, é o fervor que vem do Espírito Santo. Ele me amou, Ele me salvou, Ele acredita em mim, Ele tem transformado a minha vida, e nós vamos morar no céu, nós vamos morar com Ele. Então, é motivo mesmo para eu pular, para eu me expressar, para eu gritar, porque Ele é bom. Amém? Deus abençoe todos vocês. Romildo, vem cá, vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá, queridos. Senhor, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Nós desejamos ouvir Tua voz, Senhor. Nesses dias de tantos ensinamentos falsos. Ó Deus, ensinamentos que estão satisfazendo o ego humano, fazendo com que as pessoas se tornem o próprio Deus delas mesmas.
E o que nós pedimos, Senhor, é que a Tua palavra venha arrancar aquilo que não presta nas nossas vidas, venha abrir os nossos olhos, venha nos dar a direção que nós precisamos, venha, Senhor, resgatar o amor, a oração, a comunhão, venha, Senhor, resgatar valores legítimos do Teu reino que foram se perdendo ao longo de tantas e tantas distrações. Espírito Santo, quebranta agora o nosso coração, meu Deus, remove agora toda distração, nós repreendemos todo mal, porque nós precisamos entender a Tua palavra, ainda que nós não venhamos sentir, mas entender, ó Deus, para que o diabo não venha arrebatar a semente que está sendo lançada, e venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Usa a vida do Teu Filho, Senhor, com toda a autoridade, ó Deus, porque o Senhor sabe tudo aquilo que precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Clécio, meu amigo, você está aí, glória a Deus. Irmãos, eu sou suspeito de falar do Clécio, ele sabe disso. Eu tenho um carinho muito especial por ele, pela casa dele, pelo coração que ele tem. Irmãos, não é todo mundo que larga a sua casa para ficar dias em uma clínica. Ou, por exemplo, ele sai daqui, ele volta para a clínica de novo. A esposa dele está na casa dele em Mauá e ele continua com os meninos ali na clínica. Se não me engano, 3 vezes por semana ele dorme aqui na clínica. E sem contar a correria do dia a dia, que é de segunda a sexta-feiras, às vezes os sábados, né? Amém, irmãos? Mas que bom que você está aqui. Glorifica a Deus pela sua vida. Não era eu para estar aqui hoje. Glória a Deus, o pastor falou, você vai ser hoje. Irmãos, eu vim para cá em outubro do ano passado, onde Deus me deu uma palavra direcionada para permanecer aqui todas as quintas-feiras. E até que o Senhor diga, o tempo terminou, eu continuo aqui, amém? E o Senhor, Ele tem me moldado nesse lugar. Eu tenho aprendido tanto com o coração humilde das pessoas que vivem nesse lugar. E isso para nós é um diferencial, é um divisor de água. E Deus falou muito ao meu coração a respeito dessa passagem, então a gente vai dar uma meditada aqui, que é algo que a gente já vem vivendo há algum tempo. E esse é um campo que nós precisamos entrar. Aqui a Bíblia fala para você entender, Deus, quando ele levanta Saul, a rei de Israel, é porque o povo pediu. E aí Deus tem uma aliança com Saul, e Saul quebra essa aliança, desobedece a Deus, e vem um homem chamado Davi, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. E Davi representa tanto na Bíblia para nós hoje, como um sinal de alguém que realmente ama Deus, que ele tinha um desejo muito grande de construir um templo, para que o Senhor habitasse ali, porque o Senhor habitava em tendas. E Deus chega para Davi e fala, Davi, cara, suas mãos estão muito sujas de sangue para você construir esse lugar vai ser muito santo. E aí, esse encargo vem para Salomão, e é onde a gente vai ler, é onde a gente vai entrar nesse assunto, que está lá em 2 Crônicas 7, para você ir procurando aí. Por que eu estou te falando isso? O Senhor, Ele fez uma aliança com Davi, do qual havia alguns requisitos, para que essa aliança fosse mantida, né? E quando Salomão ele assume o trono, que ele constrói o templo, que ele assume a casa do Senhor, o Senhor continua falando com ele a respeito desta aliança, que também continua com alguns parâmetros a respeito, para que essa aliança continuasse. Até meia-noite, tá bom? Eu acho que é o tempo que nós vamos ter hoje. Brincadeira, irmãos. Então, o Senhor ele nos leva-nos a meditar a respeito disso, para que a gente possa, irmãos, manter a nossa comunhão com o Senhor. Existem alguns requisitos. Até porque quando o homem peca lá no início, a Bíblia fala que o homem foi restituído da glória de Deus.
Não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que abriu essa porta, e a Bíblia diz que ele se afastou, ele foi punido. Pelo pecado, foi afastado da glória de Deus. Então o Senhor manda Jesus para que isso seja reconstituído. E aqui fala a respeito de uma história muito interessante, que fala a respeito de Salomão. Depois de construir o templo, eu vou ler no meu celular que na Bíblia, a tradução da minha Bíblia é diferente. Amém? Mas eu creio que a sua será a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glorifico a ti, Pai, porque tu és santo. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o único do qual a razão de estarmos aqui. Senhor, nós sabemos que as nossas vidas são limitadas perante ti. Mas o amor e a glória do Senhor nos alcançou de uma tal maneira que nos livrou de todo esse mal e nos trouxe para perto de ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Que o Senhor dê clareza aos nossos corações. Traz entendimento, Pai, para que nós possamos seguir em frente até que o Senhor venha. Amém, irmãos? Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 7 de 2 Crônica, que diz assim: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício e a glória do Senhor encheu aquela casa. Aqui a Bíblia está falando de um templo concluído, onde Salomão clama ao Senhor, a glória do Senhor enche a casa, e a presença é retomada. Só que no versículo, eu só estou lendo isso daí porque o meu foco é um pouquinho mais para frente, só para você entender. Aí no versículo 12 do capítulo 7 diz assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhes: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não haver chuvas, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, aí vem a chave. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Irmãos, o que me chama a atenção nessa passagem é que se você pegar a linhagem de Salomão, quando ele assume o templo, que ele termina toda aquela obra que ele fez, a Bíblia fala que ele ora e o fogo do céu desce e a casa é enchida. É que o capítulo é muito grande, então a Bíblia fala dos sacerdotes que não tinha nem como entrar na casa, pelo tamanho da glória. Eles não podiam, porque não era capacitado a entrar ali. E uma das coisas, irmão, que nos chama a atenção nesse versículo é a questão do se humilhar, de orar, de buscar, de se entregar. E se a gente não estiver nesse lugar, irmãos, como é que você vai ouvir o céu falando? Como? Como que eu posso ouvir o céu falando se eu não estiver nesse lugar? Porque a Bíblia aqui está bem clara com respeito a disso. Se o meu povo, ele não está dizendo outro povo, ele está dizendo se o meu povo, que se chama. Então tem algo de errado aí. Porque se o Senhor está olhando e fala assim, olha, nem todos, aí irmãos, eu acredito que entra aquela história lá de Mateus que fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, mas aquele que se humilhar, é como que o Senhor teve dizendo assim, ó, a porta do céu está aberta para você, o acesso está liberado.
Então, para que eu posso entrar nesse acesso? Primeiro eu tenho que reconhecer quem eu sou e quem Ele é. Então, quando eu reconheço quem eu sou e quem o Senhor é, a minha humilhação ela é garantida. Porque eu não tenho estrutura para se manter de pé perante a glória de Deus. A glória de Deus ela é muito poderosa. Então, irmão, nós temos a chave, nós temos o segredo de tudo isso. E que por quê? Que muitas vezes nós vivemos uma vida de lamurações, né? Lamentações. Se nós temos o acesso. Irmãos, eu não preciso me chegar diante do Senhor, ligando para o pastor, dizendo para ele: pastor, ora por mim porque está assim, assim, assim. Não que isso não deva acontecer, muito bom isso. A Bíblia diz que orai uns pelos outros. Mas eu tenho a chave, eu tenho acesso. Eu preciso só entrar nesse lugar. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Porque se a Bíblia está dizendo que nós temos maus caminhos, irmãos, o nosso mau caminho ele é todo santo dia. A partir do momento que você acorda até a hora que você vai deitar. Então, o nosso converter os nossos maus caminhos, ele é diário. Ele é constante, até que o Senhor venha, amém? Então, aqui o Senhor está fazendo uma aliança com Salomão e está dizendo para ele: olha, para minha aliança continuar com vocês, tem um requisito. Tem um padrão para ser. E se a gente avançar um pouquinho o versículo 17, ele vai dizer assim: enquanto andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os seus estatutos e os meus juízos. Aqui nós temos um padrão agora. Para que tudo isso que aconteceu e que continue acontecendo, essa aliança que o Senhor fez, aqui tem um padrão agora. Aqui Deus está falando com Salomão. Falou: ó, se você permanecer, se você continuar nesse lugar, com a ordem do qual eu te mandei, da aliança que eu fiz com o seu pai Davi, assim serei contigo. Olha no versículo em diante o que ele diz. Também conforme ao trono do teu reino, conforme corrente que fiz com Davi seu pai, dizendo: não te faltarás varões que domine em Israel. Aqui o Senhor está falando para Salomão: olha, enquanto você se manter nesse lugar, não vai faltar esses homens que você administre, que ande com você, que vai faltar mão de obra, que vai faltar valentes, que vai faltar guerreiros com vocês. Mas para isso, tem uma ordem, para que você mantenha posicionado diante daquilo que o Senhor deu como ordenança para nós: o juízo, os estatutos e os mandamentos. E esse versículo, irmão, que quando fala a respeito de orar e se humilhar e converter dos seus maus caminhos, isso é uma coisa que ele tem que ser algo diário para nós. Nós temos que trazer como estilo de vida. Nós temos que trazer isso como estilo de vida, porque é através desse lugar, irmão, que você tem acesso ao céu. É através desse lugar que quando você precisa tomar uma decisão difícil, o Senhor ele te dá a resposta. É nesse lugar que quando você precisa fazer algo que não está ao seu alcance, você acessa esse lugar e o Senhor faz. Mas para que eu possa entender o que o céu está falando, eu tenho que estar acessando o céu, senão não adianta. Não é que a Bíblia diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu, que será ligado no céu será ligado na terra. Então, se eu estiver acessando o céu, eu estou me comunicando.
E eu me comunico com o céu, é através da oração. É através da renúncia, é através da busca. É através de abandonar as más práticas, é através de abandonar os meus maus caminhos, de querer entender que sem Ele eu não sou nada. Irmão, sem Ele nós não somos nada. Nada. E aí você pode se perguntar por que às vezes você não vive experiências. Irmãos, a minha primeira experiência que eu tive com Deus, eu estava no meio de um encontro com Deus. Numa guerra dentro de mim que você não tem ideia. Eu fui praticamente empurrado para aquele lugar, porque eu não queria ir, e depois a minha esposa não queria ir, eu disse, você vai, porque você me colocou aqui. Porque falaram para mim que esse lugar, se você se rendesse, se você obedecesse, aquilo que estava sendo ministrado, você ia ouvir o Senhor falando com você. Aí que está o problema, eu não acreditava que Deus existia. Mas falaram para mim, olha, se você entrar nesse lugar, se você se posicionar nisso, se você fizer isso, se você fizer isso, o Senhor fala com você. Deram alguma diretriz do que tinha que ser, e eu segui a risca. A minha esposa está aí que não deixou mentir, ela vinha na minha direção, eu mudava para o outro lado. Eu fiquei fugindo dela o encontro inteiro, da sexta-feira até o domingo na hora do almoço, fugindo dela. Porque eu não queria ouvir outra voz se não fosse dele. No sábado de madrugada, por volta de umas 5 horas da manhã, eu pude ouvir essa voz. Me assustei, levantei. Irmãos, ali no Rio, se não me engano era Rio Grande da Serra também, que era uma chácara que tinha lá. Um frio. Eu tomando banho gelado 5 horas da manhã. E aquele silêncio. Aí eu comecei a ouvir Deus falando comigo. Fala, você é assim, 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 assim. E eu comecei a me moer por dentro. Me quebrando. Quando eu me dei conta, eu já estava no chão. E aí nós tivemos continuidade daquele encontro. Eu fiquei mais de 1 hora chorando nos pés daquela mulher ali, pedindo perdão para ela. E ela falava, está tudo bem? Eu falei, não está. Eu falei, Deus falou que não está. Deus falou que eu sou assim, 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 não está. A decisão, irmão, de você querer estar nesse lugar é sua, é minha. Os pastores querer que você esteja nesse lugar não vai resolver nada. Apesar que eles são homens e mulheres de Deus que se levantam, que o Senhor coloca num lugar para nos direcionar, para nos dar apontamento, para nos ajudar nessa caminhada. Porque um dia, o Senhor Ele quis fazer isso face a face com o povo, mas o povo não quis. O povo começou a relutar no deserto, discutindo com Moisés, porque só Moisés ouvia o Senhor, e Deus falou assim, ó, reúne o povo, mande se consagrar por 3 dias, irmãos, renúncia, jejum, santidade, manda eles falar, olha, durante 3 dias, converta um pouquinho dos seus maus caminhos aí, sossega, porque o Senhor vai falar com você. E a Bíblia fala que o Senhor vem, quando o Senhor abre a boca, o povo teme, e fala, Moisés, não queremos ouvir o Senhor, que o Senhor fale contigo, e você fale conosco que nós obedeceremos. Irmãos, desde então é assim. Infelizmente ainda tem pessoas que parece que para ouvir Deus tem que ser alguém falando. Por quê? Porque às vezes, irmão, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas mazelas, parece que você fala assim, se eu entrar nesse lugar de dependência, eu vou ser consumido. Mas irmãos, a Bíblia está dizendo que se eu nos converter, se humilhar e orar e buscar a sua face, Ele ouvirá dos céus. Ele ouvirá dos céus. Ele converterá os meus caminhos, sarará o meu pecado. Irmão, você sabe o que é isso? O Senhor está falando assim, olha, através de mim eu posso sarar uma terra. Através de você o Senhor pode sarar a terra.
Você já pensou o tamanho da importância que você tem no reino? Irmão, você já imaginou o tamanho da importância que nós temos nesse lugar? A importância que nós temos aqui nessa terra para fazer aquilo que o Senhor quer fazer? Os anjos gostariam de estar no nosso lugar para fazer isso. A Bíblia diz. Era muito mais fácil chegar um anjo descendo do céu aqui, está todo mundo aqui e falar assim: quem quer ir para o céu? E todo mundo já não quer mais saber de mais nada, porque fala: não, minha vida já era, então não tem mais sentido, então eu quero. Aí acredita. Mas o amor do Senhor por nós, Ele é tão grande que Ele nos dá a oportunidade de ser esses pequenos cristos na terra. Você entende que cristãos, a Bíblia chama de pequenos cristos. Aqueles que reconhecem o Senhor como o único e suficiente Salvador, nós nos tornamos pequenos cristos. Aqueles que promovem a fé, aqueles que levam as boas novas, aqueles que cuidam de uma clínica como que não tivesse mais vida. Irmãos, é algo que, se Deus não tiver nesse negócio, você acha que esse camarada ia largar a casa dele para ficar no meio de uma clínica, no meio do mato, no frio, com 18 que tem lá hoje? Olha aí. Irmãos, é só Deus para fazer essas coisas. Deus é poderoso demais, irmãos, para fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós é que nos limitamos o tamanho que Deus é. Porque muitas vezes nós oramos e às vezes nem aquilo que nós estamos orando nós acreditamos que vai acontecer. Nós precisamos ter essa convicção que a nossa oração, que a nossa renúncia, a nossa humilhação atrai a glória de Deus. Irmãos, quando todos estiverem nesse mesmo entendimento de que a gente não sai da nossa casa para vir aqui porque nós somos bonitos ou porque nós queremos encher um lugar. Não, você tem que ter a convicção que quando você sai da sua casa, você é um pequeno Cristo que se vai se manifestar no meio dos outros, para que a glória de Deus desça sobre aquele lugar. Irmão, dentro de mim, ultimamente, tem bradado algo que quando eu vejo um cenário que eu não vejo a manifestação do poder de Deus num lugar onde tem tanta gente que confessa a mesma fé, e você não vê a glória de Deus se manifestando. Você olha para as pessoas, parece que o corpo está aqui e o espírito está em outro lugar. Porque às vezes ela não conseguiu se desprender das coisas que tinha que fazer em casa, ou até porque vai fazer amanhã ainda. Ela vem para o culto. Muitas vezes, irmãos, eu vou falar aqui seriamente, muitas vezes eu também já fui para o culto para cumprir um protocolo. Confesso meu pecado aqui. Por quê? Porque eu falei assim: eu tenho que ir para a igreja, porque senão vão achar que eu desviei. Mas eu era um desviado dentro da igreja. Porque as pessoas, elas, às vezes não é que elas estão querendo te controlar, é porque às vezes você também faz falta. Quando você chega no lugar, só fulano não veio. Queria tanto dar um abraço nela. E é isso que nós fazemos como os pequenos cristos, aqueles que levam as boas novas, aqueles que vai trazer esperança, irmãos. Através da sua oração, através do seu abraço, através do seu glória a Deus, através do fogo que você está queimando, aquilo transmite para outras pessoas. E o Senhor nos deixou esse padrão, falou assim: olha, aquele que se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Irmãos, eu não tenho, ultimamente, a gente tem entrado nesse campo de oração, porque a gente entendeu que é através desse lugar que você acessa aqui, para a glória de Deus se manifestar aqui. Irmão, se você quer ver a glória de Deus, começa acessando aqui.
Você quer viver milagres? Você quer viver resposta de Deus? Acesse aqui. Porque se você não acessar aqui, você vai se decepcionar aqui. Por quê? Porque eu vou olhar para o meu próximo. Quando eu estou nesse lugar, quando eu estou acessando esse lugar, a necessidade do meu próximo me gera compaixão. Eu olho para o meu próximo passando por dificuldade, aquilo dói dentro de mim. E aí você se movimenta para fazer alguma coisa. Mas se você não gerar aqui, você não vai movimentar aqui. A oração é o acesso para todas as coisas. A renúncia, ela é o caminho da sensibilidade diante do Senhor. E nós precisamos entender esses últimos dias, irmãos. Está apertando a coisa. Está apertando. Os sinais estão tão grandes. Os sinais estão apontando para o final dos tempos, irmãos, muito forte. Mas como é que você vai entender que está acontecendo se você não acessar aqui? Eu só vou saber esses sinais quando eu viver no campo de oração, no campo da entrega, da renúncia, no campo da humilhação. Irmãos, para que a gente possa ter sensibilidade para aquilo que está acontecendo em nossa volta, para você saber quando Deus quer que você faça algo, como é que você vai saber? Se você não acessou a Ele primeiro, para que Ele possa te dar o direcionamento. Eu vivi uns 20 dias há pouco atrás, onde eu tinha me programado para fazer uma viagem, e o Senhor falou, não, essa viagem não é uma viagem para você passear. É uma viagem do qual você precisa fazer algo, e você precisa entrar nesse lugar. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, mas que lugar será esse que eu preciso acessar? Nós entramos em propósito de 21 dias de jejum. Subimos um monte. E Deus falou assim, olha, eu quero assim, assim e assim. Irmãos, eu saí daqui numa convicção tão grande, que era Deus falando comigo, que eu tentei fazer antes, não deu certo. O Senhor me deu pessoas para visitar, nomes de pessoas que eu precisava orar, e situações escondidas que o Senhor precisava revelar, para que houvesse cura, para que houvesse restauração, para que houvesse libertação. Só que, no meio desse trajeto, a gente parou numa pousada à noite, e engraçado, irmãos, que quando você está no mesmo espírito, parece que as coisas se alinham, tudo muito bem. A minha esposa olhou para um homem que estava numa situação que, aparentemente, de rua, e aí Deus falou assim, esse homem está com fome, vocês precisam dar alimento para ele. Eu falei, Senhor, mas nós acabamos de chegar, tem tanta gente aqui. Deus falou, vai lá e faz. Aí, antes de eu abrir a boca, minha esposa falou assim, pergunta para aquele homem se ele já comeu hoje. Ele está com fome. Eu falei, fica tranquilo. Subimos na pousada, tomamos um banho, trocamos. Quando eu desci, achei ele lá embaixo. Aí eu fui conversar com ele. E aí ele falou assim, não, aqui assim, assim. Levei ele para dentro do restaurante. O pessoal olhou assim, eu falei, pode? Pode. Aí entrou. Mas ele ficou tão constrangido com aquela cena, porque lá é um restaurante, numa pousada, com serve. Eu falei para ele, e não era barata a comida, tá, irmão? Esse lugar, a comida é muito caro. Eu acho que ele